Olá, eu sou o Thiago Azevedo e você já pensou por que é tão improdutivo discutir na internet? Por que é tão desastroso e até destrutivo pessoalmente discutir na internet? Tem muitas variáveis envolvidas nisso e, primeiro, discussão, eu falo aqui mais no sentido de querer provar ponto, discutir, de briga mesmo. Porque tem discussões do ponto de vista positivo, que é vamos discutir um tema, vamos conversar sobre um tema. E eu tenho muita conversa boa na internet sobre isso. Muita coisa mesmo. Foi que eu aprendi, que eu pensei melhor, foi com conversa boa na internet. Então não necessariamente discutir na internet é ruim, conversar na internet é ruim. Mas muitas vezes você pega um apanhado geral e dependendo de onde você olha, você vai ver que as conversas assim. Sabe, pra que isso? Onde que você vai levar? Por que as pessoas conversam dessa forma? Pegue, sei lá, comentários do G1. Até o YouTube, acho que de alguns anos pra cá, começou a olhar mais pra política de comentários, outras redes sociais também, porque né, às vezes acaba virando uma zona, virando briga, enfim. Então tem vários componentes, eu vou falar de alguns aqui. Um deles é, falando em texto, discussão em texto, tem experimentos mostrando que a interpretação das pessoas, o julgamento e a reação delas a um texto costuma ser diferente. Muitas vezes é diferente em comparação com alguém falando, com alguém com voz, né? Pode ser áudio, pode ser vídeo também. Por quê? E era pior geralmente com texto, porque só lendo um texto você tem que imaginar muita coisa, atribuir muita coisa. Você tem que tentar imaginar o tom da pessoa, o que ela está querendo dizer. No áudio, no vídeo, você entende mais entonação, você entende mais quando que é sério, quando que é brincadeira, quando que tem sarcasmo, quando que tem ironia. Um texto é muito mais difícil perceber essas nuances. Então, o texto acaba sendo dá mais liberdade para a pessoa construir algumas coisas na cabeça dela que podem estar erradas sobre o que a outra pessoa está dizendo. E na verdade devia ter começado por esse fator primeiro, mas o texto em si já é assim. A gente não lê um texto, a gente constrói a ideia lendo um texto. Então, você não lê exatamente, não é pegar o texto e colar dentro do seu cérebro, você interpreta. E às vezes a gente interpreta, normalmente a gente interpreta de forma com alguns erros ou com algumas diferenças do texto literal. Porque a interpretação é isso, né? Não é pegar o texto e enfiar na cabeça, é entender o texto, então vai ter um sentido, aquele texto na minha cabeça, que não é o que está ali. O sentido não está no texto. O sentido está na minha cabeça em relação com o texto. Então é uma questão relacional mesmo. Então tem essa questão básica de psicologia, de comunicação, que é a comunicação ela tem ruído. A gente não entende perfeitamente o que a pessoa está querendo dizer. Então tem esse ponto já. Então já começa a abrir espaço para discussão. A gente lê um texto já entendendo algumas coisas diferentes. A gente lê um texto sem a visão da pessoa, sem entender o tom de voz dela. Isso tudo atrapalha também. A gente pode julgar mais errado, assim. Partindo disso também, tem algo relacionado que depende um pouco desse processo de a gente tentar entender, além do texto, entender o sentido que não está no papel, na tela, não está impresso lá, o sentido está na nossa relação, lembra? Que é pressupor intenções. A gente pode partir muito do... isso depende do que está na nossa cabeça também. A nossa visão do mundo depende disso. Não é só o que a gente ouve e lê. É o que a gente trabalha, é o que a gente faz com aquela informação na nossa cabeça. A gente pressupõe muita intenção. Então a pessoa diz algo, eu vejo isso muito em discussões de internet. E a pessoa pressupor que o outro está querendo dizer algo. Só que assim, não está no texto escrito. Então a gente pressupõe coisas que não estão lá no texto. Que a gente não está literalmente lá. Então a pessoa, ela fala assim, ela está falando de banana, a gente entende laranja. E a gente responde como se ela estivesse falando de laranja. Aí a outra pessoa também vai discutir. Fala, não, a pessoa falou laranja. Ela fala, não, maçã. Então a conversa vai tomando um rumo que não fica produtivo. Porque a pessoa falou algo, a segunda entendeu diferente, respondeu coisa que a primeira nem disse. A primeira também vai responder coisa que a segunda não disse, além de já ter o problema de ter entendido errado. Aí já começa a levar para o pessoal.
a gente entra no outro ponto que eu queria mencionar, que é a emoção. A emoção afeta muito como a gente entende as coisas, como a gente discute, conversa. Então a pessoa já começa a tomar um ranço. Às vezes a pessoa A falou algo, a B, do que a pessoa A falou, ou do que ela achou que a pessoa A falou, ela já tem uma emoção ali, por exemplo, uma revolta, uma raiva. Isso já vai deformar o entendimento dela. Já vai predispor ela a entender ou imaginar certas coisas que A nem diz. E aí B vai falar ou responder coisa nada a ver. A aqui vai responder de novo, vai ficar pistola também e falar: Não, você não disse nada, eu não disse nada disso. E começa a xingar, parte para ataque pessoal, parte para, enfim, xingar a mãe. Então as emoções vão se exaltando e vão atrapalhando o entendimento da coisa. O negócio vai esquentando demais. Você não tem uma visão fria da coisa. Então esses são vários pontos que atrapalham a comunicação, focando aqui na internet. Tem outros também. Você pode, se tiver ideia aí, você pode conversar. Talvez eu tenha esquecido de algum que é bem presente também. E tem várias coisas que, sim, comunicação, processo psicológico são uma coisa muito ampla. Então eu ficaria a vida inteira falando disso aqui. Mas a gente pode continuar conversando de algum ponto específico que você tiver dúvida. Só que agora, tirando um ponto do problema, eu queria sugerir algumas coisas, né, para você fazer. Porque a internet é um meio de comunicação que está presente pra caramba. Às vezes a gente precisa conversar e discutir alguma coisa na internet. Primeira coisa é você decidir se vale a pena. Então, por exemplo, se a pessoa está muito enviesada, ela está afim de... Não, ela quer estar certa, ela não quer discutir, ela não quer aprender nada. Você tem que ver assim, será que vale a pena eu discutir? Muitas vezes não vale, né? Será que eu preciso discutir? E às vezes você fica assim, não, eu tenho que mostrar para ela que eu tô certo. Ou eu tenho que mostrar que ela entendeu errado. Mas assim, às vezes o tempo que vai levar e talvez ter um resultado, às vezes nunca chega num entendimento, você tem que pesar isso, se vale a pena. Dado que, não, eu quero discutir, ou eu preciso discutir, então como que eu faço? Então, várias coisas. Uma das coisas é tentar não levar para o pessoal demais e não levar para o pessoal de você para a pessoa também. Por exemplo, e eu vi isso esses dias, na verdade, numa discussão. A pessoa falou um monte de coisa lá e a outra falou: Não, você está completamente errado. Ponto. E depois um textão. E eu pensei assim: a pessoa já parou aí, sabe? Ela não vai querer ouvir outra pessoa. Porque a pessoa A falou uma coisa, a B falou: Não, você está completamente errado. Isso gera uma resistência, uma emoção, um negócio tão ruim na pessoa A que ela não vai querer saber muito direito da pessoa B. Já começa a ver a pessoa B como inimiga. Por quê? Pessoa B pode estar certa ao dizer que a pessoa A está errada? Pode ser. Mas assim, a gente não gosta de estar errado. Aí você pega o aspecto emocional, não é só informação, essa informação me afeta. Como que eu vou dizer para a pessoa, você está completamente errada? A pessoa fez o teste, você está completamente errado. A pessoa não vai querer muito saber de conversa, ou vai querer brigar. Então assim, você já não está comunicando muito. O objetivo às vezes é você só dar a sua opinião, só se expressar. Então você tem que ver se é isso também. E talvez outra pessoa também queira isso. Às vezes ela não quer conversar com você, ela quer se expressar. Às vezes não vale a pena você conversar, porque não vai. Ela não quer a conversa, ela quer falar só, ela não quer ouvir. Então, vê aí se vale a pena, né? Não leva pro pessoal, não briga com a pessoa, ou não faz algo que você acha que vai afetar muito ela emocionalmente, pessoalmente. Você está totalmente errado, você é burro, você não sabe de nada. Isso aí não vai, essa conversa não vai pra frente. Você se expressou, mas não vai pra frente a conversa. Se o objetivo fosse discutir, você não vai alcançar bem esse objetivo. Ou vai discutir pra xingar um ao outro, né, só. Outra coisa é ler com calma várias vezes, porque às vezes o automático nosso, a gente julga e entende a coisa errado e vai já pensando, respondendo a partir daquilo. Só que se tiver calma, você pode pensar assim, tá, será que eu entendi? E aí entra pressupor que você pode estar errado. Que ao ler o que a pessoa disse, você pode ter entendido errado. Será que ela quis dizer aquilo mesmo? Tá, deixa eu olhar aqui no texto, que eu acho que ela disse, se tá aqui no texto. Ou se tá na minha cabeça, lendo o texto. Então isso aí você já evita vários mal entendidos. Mal entendidos, acho que tá certo. Outra coisa que pode ajudar muito, e é relativamente simples,
imaginar que você está conversando cara a cara com a pessoa. Porque a internet, ela é uma conversa, mas ela é uma dinâmica diferente. Primeiro, a pessoa pode estar anônima, pode estar não sei aonde, está distante, ela não está se expondo. Então as pessoas tendem a ser mais agressivas, a falar coisas que não falariam cara a cara. Se você quer ter uma discussão saudável, pensa assim, se eu tivesse cara a cara com a pessoa, eu ia xingar ela desse jeito? Eu ia falar assim, não, você tá completamente errado. Se eu tivesse, sei lá, em volta de várias pessoas, numa discussão pública, eu ia falar desse jeito com a pessoa. Isso aí já te dá um parâmetro um pouco melhor. Por quê? Te tira um pouco do seu estado automático, que às vezes você lê um texto, você não vê a pessoa, né? Você não, às vezes a pessoa anônima, sei lá o quê, você não vê a pessoa direito. Você não tem esses elementos pessoais mesmo. Quando você tá na cara da pessoa, é difícil você ser tão bravo assim, né? E nem é bom, às vezes não dá certo. Então a gente tem mais cuidado ao falar com as pessoas. Então você imaginar isso, você vai ter mais cuidado um pouco para falar com a pessoa. Se pensar assim, se eu tivesse cara a cara com ela, o que eu falaria com ela? Como eu falaria? Qual o tom que eu usaria? Então isso envolve muito você colocar na cena, você entender um pouco o contexto, envolve habilidades sociais também diversas, que eu não vou comentar muito aqui. Mas, por exemplo, xingar a pessoa não é uma boa habilidade social. Você não vai ganhar muito na discussão. Você pode. Ah, eu quero ganhar a discussão, que achar que eu tô certo. Talvez você ganhe, né, no xingamento. Mas você não ganha na discussão, você não vai ter uma conversa muito boa. Mas assim, supondo que você queira, né, ganhar algo com a conversa. Ou não perder muita coisa, porque às vezes você entra numa conversa, quer falar alguma coisa, mas você não quer que ela vire um desastre. Né? Às vezes você quer expor opinião, quer ouvir a opinião da pessoa, não precisa necessariamente vocês concordarem, mas não precisa também vocês saírem sei lá, ficar xingando, porque não dá pra sair na porrada na internet, né? Mas aí, porque acaba, o que eu vejo acaba gerando no fim uma sensação muito ruim, sabe? Porque às vezes você fala o que você quer, aí você ouve o que você não quer, a pessoa também, e no fim sai todo mundo muito mal com o negócio. Todo mundo fica um estresse, um negócio, uma emoção ruim, um negócio bem zoado mesmo. Então, assim, se você não quer isso, né? Você pode até pensar assim, não, eu quero estar certo, eu quero no começo, mas no fim, o que você vai dar? Eu xingo a pessoa, mas no fim todo mundo sai mal, né? Todo mundo sai xingado. Então talvez você não queira isso. Só algumas ideias. O que você pensa a respeito? Você costuma discutir na internet? Como que você faz? Já brigou muito? Conta aí pra gente. Vamos conversar. Um abraço.